Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Caí aqui mais uma vez para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o seguinte assunto: como ouvir melhor. Então pessoal, esse vídeo aqui ele é uma sequência do vídeo anterior, né? Onde eu fiz um resumo do livro Como Conquistar as Pessoas, do Alan e Barbara Pease. Eu não fiz nenhum tipo de roteiro para esse vídeo, então assim, eu vou fazer tudo na base do improviso aqui, tá? E o título desse vídeo basicamente será Como ouvir melhor ou como ser um melhor ouvinte. O que eu queria passar para vocês, basicamente, são algumas técnicas desse livro, só que assim, muito mais importante do que essas técnicas é a contextualização dessas técnicas. O que os autores trazem no livro é o seguinte: eles falam que uma parte da nossa comunicação, uma parte muito importante da nossa comunicação, é o ato da gente ouvir. Quando a gente vai se comunicar com outras pessoas, a gente tende a achar que a gente precisa se comunicar bem, falando bem, né? Transmitindo bem a nossa mensagem para as outras pessoas. Só que assim, pessoal, se a gente está num processo de comunicação com outras pessoas ou um grupo de pessoas, por exemplo, a gente tem que ouvir essas pessoas, tá? A gente tem a tendência de não querer ouvir as outras pessoas. A gente tem uma forte tendência a querer falar somente dos nossos interesses. Então, quando a gente começa a se comunicar com alguém, a gente tem a tendência de querer falar, por exemplo, da nossa vida, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente gosta, dos nossos interesses e por aí vai. Se a outra pessoa for dando corda, a gente vai falando e falando e falando e falando e falando. Conforme a gente vai falando e conforme a outra pessoa vai ouvindo a gente tende a gostar mais daquela pessoa, a gente começa a simpatizar com aquela pessoa porque aquela pessoa dá atenção para a gente. Então, assim, nesse ponto, né, no processo de comunicação, a escuta ela é muito importante. Então, nesse vídeo aqui, eu queria compartilhar com vocês basicamente o seguinte: se vocês querem se tornar pessoas um pouco mais comunicativas, ou melhor, se vocês querem se tornar pessoas com uma capacidade de comunicação melhor, vocês precisam aprender a ouvir melhor as outras pessoas. As pessoas estão muito carentes de atenção hoje em dia. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas as pessoas estão muito distantes umas das outras. A gente está tendo um problema hoje em dia, né? A gente tem a questão das redes sociais, então assim, as pessoas estão basicamente só se falando através das redes sociais, as pessoas quase não se encontram mais pessoalmente, as pessoas não conversam mais pessoalmente, e quando elas conversam, geralmente elas conversam através de algum tipo de aplicativo, como por exemplo o WhatsApp. Então a nossa comunicação ela está muito difícil hoje em dia, as pessoas estão muito distantes e elas também estão muito carentes. Então assim, se você quer se tornar uma pessoa um pouco mais assim, eficiente na questão da sua comunicação, você tem que entender que as pessoas gostam de receber atenção. Então assim, se você, por exemplo, parar num determinado momento e começar a conversar com uma pessoa, você vai perceber que ao se interessar por essa pessoa naturalmente vai começar a se interessar também por você. Você pode começar a dar um pouco de espaço para essa pessoa, você pode permitir que essa pessoa fale um pouco mais dos seus interesses. Assim você vai começar a ganhar aos poucos, né? Você vai começar a conquistar essa pessoa porque você demonstra interesse na vida dela. Então assim, o processo de comunicação ele acaba melhorando se você começa a incentivar a outra pessoa a falar mais sobre os seus interesses. Todo mundo quer falar sobre si. Se você dá espaço para outra pessoa falar sobre ela, você naturalmente vai começar a criar uma certa conexão com essa pessoa. Essa pessoa vai começar a se sentir importante para você. Então assim, se você quer estabelecer uma comunicação um pouco melhor com as pessoas, aprenda a ouvir as pessoas e aprenda a criar uma certa conexão com as pessoas. Então assim, se você quer se tornar uma pessoa mais comunicativa, ou melhor, se vocês querem ter relações mais saudáveis com outras pessoas, é importante que vocês comecem a ouvir mais essas pessoas, tá? Isso aí não sou eu que estou falando, tá? Isso aí está no livro Como Conquistar as Pessoas, do Alan e Barbara Pease. Então, quando vocês estiverem conversando com uma outra pessoa e vocês quiserem estabelecer uma certa conexão com essa pessoa,
é interessante que vocês encorajem essa pessoa a falar mais sobre ela. Quando ela começar a falar, por exemplo, sobre algum detalhe da vida dela, ao invés de você cortar o assunto e ficar quieto ou trocar de assunto, você faz a seguinte pergunta para essa pessoa. Legal, interessante. Fale um pouquinho mais sobre esse assunto. Ou de repente, legal. Pô, fala um pouquinho mais sobre isso. Assim você vai começar a criar uma certa conexão com essa pessoa. Demonstre um certo interesse e encoraje essa pessoa a falar mais sobre ela. Isso hoje em dia é muito raro. Eu falo para vocês por experiência própria. Ninguém faz isso. Isso é muito raro. E é uma coisa que eu estou tentando implementar na minha vida, só que assim, com as pessoas certas, tá? Se você começar a usar essas técnicas com uma pessoa, de repente, que você não tem muito interesse, né, em conversar com ela vai começar a falar sobre a vida dela, vai começar a esticar o assunto com você. Então, assim, você tem que ter interesse nessa pessoa, tá? Interesse, por exemplo, na questão da amizade, tá? De um relacionamento, né, de amizade, ou de repente num relacionamento amoroso, né? Porque essa pessoa vai começar a criar uma certa afinidade com você, ela vai começar a criar uma certa conexão com você. Todas as vezes que a pessoa estiver falando com vocês e elas estiverem demonstrando um certo interesse, até mesmo por vocês, vocês podem encorajar essas pessoas para que elas falem mais sobre as vidas delas. E por aí você vai tornando a sua comunicação melhor. Eu quase não conheço ninguém hoje em dia que se comunica assim, se comunica muito bem e que tem facilidade na questão da comunicação. Eu mesmo sempre tive muita dificuldade com isso, tá? Não é à toa que eu estou lendo esse livro, né, que eu li esse livro, e não é à toa que eu estou gravando esse vídeo para vocês, porque eu sempre tive muita dificuldade na questão da comunicação. Eu sempre fui uma pessoa muito travada, né, quando o assunto era falar com outras pessoas, tá? Eu, quando, por exemplo, tinha que falar em grupo, né, por exemplo, na escola ou na faculdade, quando eu tinha que fazer algum tipo de apresentação, eu sofria muito de ansiedade, eu suava frio, sabe? Eu passava mal. Se você tem essa dificuldade também, né, assim como eu tenho, né, eu não estou gravando esse vídeo aqui porque eu já superei essa dificuldade, eu ainda tenho essa dificuldade, eu venho trabalhando essa dificuldade. Se você tem essa dificuldade, você pode adotar também essas técnicas, tá? Que é a técnica de encorajar a outra pessoa a falar mais sobre ela, tá? Fazer alguns questionamentos, né? Como, por exemplo, que interessante, como que aconteceu isso? Como foi isso? Como que foi essa experiência na sua vida? Como você se sente em relação a isso? Essas perguntas vão criando mais conexão, tá? E aí você vai criando uma certa relação assim um pouco mais próxima com a pessoa, tá? Ainda que vocês conversem com essa pessoa através de alguma rede social, através de algum aplicativo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram desse vídeo, deixe um like aqui no vídeo, porque isso é muito importante. Assim o YouTube entende que esse conteúdo está sendo um conteúdo legal, tá? E ele vai entregar para mais pessoas aqui na plataforma, beleza, pessoal? Se vocês gostaram dessas técnicas, deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, beleza? Deixem eu saber qual a opinião de vocês sobre esse assunto aqui nos comentários, comentem, sabe? Aqui é uma comunidade que a gente está aqui basicamente para aprender juntos, né? Então, se vocês de repente tiverem alguma coisa para acrescentar, deixa aqui nos comentários, porque eu vou ler, vou considerar isso, eu vou tentar sempre trabalhar isso com vocês aqui, tá? A ideia aqui é a gente criar uma comunidade para aprender juntos, né? Para crescer juntos, tá? Não é eu trazendo aqui a verdade e vocês do outro lado só assimilando, não tem nada disso, tá? A ideia aqui é que vocês realmente interajam com esse conteúdo, comentem aqui, tá? Deixem eu também entender, né, qual é a opinião de vocês e deixem também as outras pessoas conhecerem a opinião de vocês, tá, pessoal? E assim, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo e têm interesse em receber mais vídeos relacionados ao tema de desenvolvimento pessoal, inscreva-se aqui no canal, porque aqui eu também trago vídeos relacionados a esse tipo de assunto, tá? Inicialmente eu trouxe vídeos falando sobre a faculdade de administração, e aí eu trouxe uma série de vídeos falando sobre a faculdade de administração, e agora eu venho trazendo alguns vídeos um pouco mais relacionados ao tema de desenvolvimento pessoal, que assim, tem tudo a ver com a nossa realidade nos dias de hoje, beleza, pessoal? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.